Boa noite, Guanabi. Estamos iniciando a live do Latinha com um tema importante para a cidade e para o seu desenvolvimento, que é o potencial cultural de Guanabi. E estamos aqui com a convidada Cássia Cotrim, que é presidente do Conselho, professora de música, coordena também os professores da Rede Municipal de Arte. Boa noite. Boa noite, Latinha. Cássia. Boa noite, doutor Luia. Boa noite a todos vocês que nos assistem nessa noite. E aqui o doutor Luia, que foi ex-vereador de Guanabi, também foi diretor da DIRES, secretário de Cultura no governo do Dr. Vá em 95 e 96 e atualmente é diretor do Hospital Nova Aliança. O nosso tema hoje é exatamente o potencial cultural de Guanabi. E nada como debater com duas importantes pessoas que já tiveram a oportunidade. Cássia atua hoje como presidente do Conselho de Cultura e Dr. Luia foi ex-secretário. E é importante a gente debater isso, porque Guanabi hoje é a 23ª cidade da Bahia em termos de população e também hoje ocupa entre o 7º e o 8º lugar em termos de desenvolvimento. E isso é muito importante, o debate, principalmente nesse momento que a gente precisa qualificar o debate, principalmente nesse ano que nós vamos ter eleição. Ou seja, o destino do município vai ser definido em novembro de 2020. E nada como a gente debater as questões da cidade como é esse tema. Eu queria inicialmente fazer uma saudação aos estudantes. Hoje é 11 de agosto, dia do estudante. E nada como a gente debater cultura, que está muito relacionada à questão educacional e, acima de tudo, a juventude de Guanabi. E, nesse sentido, a gente queria agradecer a TV Conexão Guanabi, que está transmitindo essa live do Latinha hoje, pedir aos internautas que, além de comentar e fazer as perguntas, a gente queria que os internautas se inscrevessem na TV Conexão, porque é uma nova televisão que está surgindo no dia 21 de agosto, vai ser lançado com uma grande programação e é importante Guanabi fortalecer. Eu queria inicialmente fazer aqui, pedir a Cássia e a Luia fazer uma saudação inicial para os nossos internautas. Boa noite a todos. Para mim é um imenso prazer estar aqui, né? Eu sou sobrinha de uma professora do município que deu uma contribuição durante vários anos, então para mim estar aqui hoje nesse dia é muito representativo, né? Eu sou sobrinha de professora Bela Cotrim e para mim é uma alegria poder dizer que eu pude voltar, pude ter a oportunidade de trabalhar com docência aqui no meu município natal, né? Eu vivi muitos anos fora da cidade estudando, mas já sou professora há 10 anos e para mim é uma alegria hoje ser professora aqui no município de Guanabi. Então, saúdo todos os meus alunos, né, os meus ex-alunos da Escola Celito Brito, saúdo, na pessoa deles, saúdo todos os estudantes da cidade, todos os estudantes desse país que estão aí lutando bravamente para defender um futuro melhor para a nossa sociedade. Um abraço a todos, muito boa noite. Boa noite, Guanabi, boa noite aos internautas, aos estudantes nessa dia de hoje. Para mim é uma satisfação muito grande participar desse debate mais uma vez. Já tive a oportunidade de discutir em outras oportunidades. E é um tema que me deixa muito à vontade, né? Porque eu, desde a época de estudante, né, da época do Centro Estudantil de Guanabi, da residência do estudante de Guanabi, a gente sempre trabalhou com cultura e nos eventos culturais daquela oportunidade. Tive o prazer, né, de ser secretário de Cultura em 95, 96 e tive a oportunidade de reestruturar esse projeto. Eu acho que a gente aqui hoje vamos discutir, temos um período eleitoral e a gente tem que discutir todos os temas. Saúde, educação, cultura, lazer, esporte, com certeza vai estar nesse debate e a gente está aqui para isso. Muito obrigado. Nós queríamos iniciar esse debate. Cássia, a professora Cássia hoje é uma militante ativa do movimento. Nós temos atuado conjuntamente. Eu sei que ela tem acompanhado as diversas modalidades de cultura, a questão da música, da pintura, todas as áreas a gente tem debatido. Você hoje, como presidente do Conselho, como é que você avalia essa situação cultural de Guanabi hoje? Bom, eu passei muitos anos vivendo em outros lugares, né, em outros estados, para
por causa da minha formação. E hoje, vendo a política cultural do município, eu acho que a gente pode avaliar a partir de 2 aspectos. Primeiro, pensar que muito ainda temos que desenvolver. Claro, quando a gente acha que está tudo muito bom, a gente tem a tendência de estagnar, né? E, portanto, não evoluir. Eu acho que nós tivemos conquistas importantes que precisam ser ditas, né? A gente está começando agora, nessa última gestão, com uma política de editais que é fundamental para o município, uma vez que a gente sabe que o edital ele é um meio mais democrático de atingir diferentes setores culturais da cidade. Então, eu avalio de modo muito positivo, sabendo que nós temos ainda muitos desafios, muitas minorias para olhar, muito que sistematizar do nosso sistema, que ainda é muito jovem, né, o nosso sistema de cultura no município. Mas, por outro lado, se a gente até comparar Guanambi com outros municípios da nossa região do Alto Sertão, a gente vai perceber que nós temos tido, sim, de fato, alguns avanços. Acho que a gente não pode estagnar, né? Temos que olhar para os avanços positivamente, mas precisamos sempre pensar que a gente precisa cada vez mais fortalecer as políticas culturais do município. Como é que você avalia, Cássia, essa questão, por exemplo, uma das queixas que o movimento cultural tem aqui em Guanambi é a questão de você entra tem gestão que começa a construir a cultura, a política de cultura, aí interrompe, por exemplo, nós ficamos 2 anos sem ter um secretário de cultura. Porque na nossa visão, o secretário de cultura tem que ser, a Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, ela tem que ser uma coisa permanente, independente da gestão. Exato. Como é que você avalia essa questão? Eu acho que as interrupções, Latinha, elas são muito prejudiciais para a cultura do município como um todo, não só para a área artística, né? Mas para, de fato, a formação cultural do cidadão de Guanambi. Quando a gente não tem uma política sólida, né? Quando nós não temos uma política do município que se atenha, de fato, a um processo de continuidade, é realmente muito difícil, né? Muito difícil porque nós vemos uma construção ali, coisas bem-sucedidas e, de repente, pela falta de um gestor ou pela falta de uma estrutura, nós vemos as coisas ruírem muito facilmente, né? A depender, às vezes, da vontade política de determinados gestores. E o objetivo da política cultural não deve ser esse. Ela não deve estar a mercê... Tem que ser uma política mais permanente. Exato, né? Tem que ser uma política permanente. Por quê? Porque a cultura ela é permanente, né? Os elementos culturais de um município é o que formam sua identidade. Então, nós devemos fortalecê-los cada vez mais, né? Então, quando a gente não tem continuidade, principalmente em relação ao gestor de cultura do município, isso fortalecido, a gente não consegue ter o diálogo entre a sociedade civil e o poder público, porque é na figura do secretário que nós temos essa pessoa, né, que a gente pode contar e dizer, nós temos um secretário, né, nós temos alguém ou uma secretária, alguém que nós podemos ir lá e conversar, olha, eu sou artista, eu quero reivindicar isso. Então, nós precisamos muito dessa figura, porque é uma figura que serve para diálogo, né, entre a sociedade civil e os interesses da gestão do município. Doutor Luiz, você que teve a oportunidade em 95 e 96, na gestão do Dr. VAR, como é que você fala um pouco desse aspecto histórico, porque é importante a gente pegar a história para a gente poder analisar Guanambi, até nos debates que nós vamos ter sobre política cultural, a questão orçamentária, o sistema municipal de cultura de Guanambi. Fala um pouco dessa experiência que você teve no período de 95 e 96. Eu acredito que, de uma certa forma, Guanambi evoluiu muito, Cássia. Cada dia mais a gente vê mais pessoas, né, se preparando e fazendo cultura. Se você for olhar no aspecto da musical, houve muita gente que faz música em Guanambi, e música boa. Né? Sim. No aspecto da literatura, muitos escritores vêm lançando livros realmente históricos, livros que jogam um papel muito importante. No folclore, a gente teve recursos, né? Que a gente, quando eu saí, a gente deixou o Vai de Mirá, deixamos a Marujada, deixamos o Festival de Risada, que talvez tenha sido a única coisa que sobreviveu desse período. Então, eu acho que houve recursos, porque também a Secretaria, aí agora, eu acho que houve
descontinuidade da secretaria. Foi uma grande perda para a gente. Tem 3 coisas que eu acho que são fundamentais para a política de cultura. Primeiro, a necessidade de ter uma Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer desvinculada de qualquer outra secretaria, que foi uma experiência que fizeram aqui que não deu certo. Ela tem que ter sede própria. Não dá para a secretaria ficar numa gestão num campo, numa gestão em outro lugar, numa casa alugada, num determinado local da casa. Ela precisa desse espaço. Infelizmente, nós perdemos. E um outro aspecto, o orçamento. Tem que ter um orçamento próprio, seja quem for o secretário, seja quem for o prefeito, para que se possa trabalhar, inclusive, com autonomia em cima desse orçamento, para poder, inclusive, ter recursos. Claro. Não existe política sem recursos, em qualquer área que seja. E o outro aspecto é a questão do calendário cultural. Uma cidade como Guanambi precisa ter um calendário cultural estabelecido. Eu acho que são esses aspectos que eu acho que são importantes. Para citar aqueles que não vivenciaram, que não tiveram oportunidade de discutir, quando nós fomos secretários, aí desde 93, antes de mim, Pedro Roberto, até 96, uma das coisas que nós conseguimos foi uma sede própria. Onde era uma antiga biblioteca, nós fizemos a secretaria, reformamos a biblioteca, fizemos a área administrativa, tínhamos um auditório, ali se fazia brinquedoteca, ali se fazia videoteca, ali se fazia iniciação ao teatro, né? Então a gente tinha uma sede, a gente tinha um acervo, por exemplo, nós tínhamos uma sala que tinha um acervo da Marujada, o acervo do Festival de Reisado, do pessoal da banda, Flávio Davi, quer dizer, havia do pessoal de teatro, quando o pessoal precisava fazer qualquer peça de teatro, a gente tinha um acervo ali que podia ser lançado. Então eu acho que houve uma perda quando a gente perdeu a sede da secretaria, que a gente precisa recuperar uma sede definitiva ou construída, ou um local que seja realmente adquirido para que a secretaria tenha referência. Né? Isso é uma questão importante. Nós temos aí alguns aspectos que a gente conseguiu na época, por exemplo, folclore. A gente conseguiu a Marujada, que era uma coisa que tinha mais de 20 anos que não tinha se apresentado, a gente conseguiu resgatar a Marujada, apresentando todo final de ano, todo período de dezembro, a gente apresentava a Marujada, ou eventualmente quando há necessidade, havia necessidade. O Festival de Reisado, que a gente estabeleceu no Rio, todo mês de janeiro tinha um Festival de Reisado, que esse, felizmente, sobreviveu, continua sobrevivendo, agora precisa de um apoio, inclusive de uma verba destinada para ele. Na área de música, por exemplo, a gente tinha muito pouca coisa. Na época a gente fez a escola de iniciação musical, onde tinha um mercado antigo, ali foi feita uma reforma, nós tínhamos uma escola em que a gente começou, ali tinha vários instrumentos, tinha um professor de música, e foi dali que a gente iniciou, inclusive, culminamos com a banda Flávio Davi, que é aquela banda que se apresenta aí hoje com muito pouca gente. Nós já chegamos a ter 42 pessoas apresentando aqui, na época de qualquer manifestação que tinha. Né? Nessa área de artes plásticas, por exemplo, a gente fez 4 salões de artes plásticas, exposição de pintura. É uma área de pintura em Guanambi que a gente sabe que cresceu muito. Nós temos hoje um exemplo de Rose, mas tem vários pintores, escultores, e naturalmente você tem uma secretaria, você vai ter também ali locais para realizar oficinas, para que a gente possa produzir, estimular a produção, para que possa realmente ser exposta. Como a gente, inclusive, chegou a expor em Salvador. No Pelourinho, né? No Pelourinho, fez exposição de artistas de Guanambi, no Pelourinho. Tivemos ali, na área de literatura também, além da gente estimular, buscar os vários escritores, a gente ajudava na confecção do livro, a gente ajudava no lançamento do livro, a gente fazia exposições itinerantes nos bancos, nas instituições públicas. Então, tudo isso é um motivo para estar estimulando as pessoas a fazer a literatura, a poesia. Nós chegamos a fazer, por exemplo, também festivais de música, música ao pôr do sol, nos bares, no mercado de arte, nós
contínua na área de culturas, a gente fazia também ali apresentações musicais, inclusive no dia de feira, já trazendo pessoas da zona rural para apresentar também. Então, eu acho que houve recuo na minha avaliação e precisa ser retomado através dessas três coisas principais: sede própria, orçamento, que na época era 4%, eu proponho, eu acho que ainda estamos em discussão agora, no período que vai ter da Câmara agora, da LTO, que amplie para 5% do orçamento. Hoje significaria em torno de 1 milhão por mês para a Secretaria. Esse 1 milhão, com certeza, ele daria para fazer muitas atividades, estimular muito, inclusive garantindo que o Conselho de Cultura pudesse opinar e pudesse ter uma determinada verba específica para poder, inclusive, participar mesmo e interferir na política cultural. E fazer anualmente, todo mês de janeiro, um calendário cultural. Em janeiro nós vamos fazer o quê? Nós temos o quê? Temos o São João, nós temos a festa da cidade, tem o abraço da cidade, tem o final de ano, que é um período importante para fazer o chamado dezembro cultural, que nós fazíamos na época. Então, se a gente conseguir esse orçamento, conseguir esse calendário e essa sede de referência, eu acho que a gente pode avançar muito na cultura, na minha avaliação. Ô Cássio, você que está hoje na presidência do Conselho de Cultura, fala um pouco da importância que é o Conselho de Cultura, que é a participação da sociedade em termos do acompanhamento, né, do trabalho, e faz um balanço de como é que está a atuação do Conselho nesses últimos anos. Inclusive, a gente não tinha um conselho. Na época, né? O sistema ajuda. O sistema, na verdade, ele é recente, né? A lei de criação do sistema de Guanambi é de 2015. Então, é muito recente, se a gente for pensar que a cidade tem 101 anos, né? Só que, assim, eu acho que eu vejo isso como positivo, que é aquela história antes tarde do que nunca, né? Guanambi ainda está à frente de muitos municípios da região e, assim, minha avaliação em relação ao Conselho é que nós temos tentado, ao máximo, participar da política cultural do município, né? De várias formas, acompanhando, tendo o processo também de fiscalizar, porque é obrigação do Conselho, pela própria lei, está dito que é uma das obrigações do Conselho, é fiscalizar, né, ações e diretrizes e orçamentos, inclusive, vinculados com a parte do Fundo de Cultura. Então, assim, eu acho que o Conselho, nós não atuamos mais fortemente, porque, infelizmente, o Conselho hoje, ele, apesar de tantas vitórias, eu considero muitas vitórias que nós tivemos ao longo principalmente do último ano de atuação, eu considero isso muito positivo, mas eu acho que, assim, a gente ainda tem pouco apoio, inclusive, da representatividade do poder público, né? Então, nós, enquanto sociedade civil, enquanto áreas artísticas da cidade, nós temos representação. Mas para fazer uma reunião, a gente quase nunca tem alguém do poder público para participar. E as pessoas que foram eleitas para isso. O Conselho hoje tinha uma composição... Tem a composição da sociedade e tem a composição das diversas áreas culturais, não é isso? Pela legislação, são 9 membros, 6 da sociedade civil e 3 do poder público, já vinculado com a secretaria, enfim, com a política do município, né? E com a gestão real do município. E, infelizmente, a gente tem uma participação muito pequena. A gente vê na secretaria hoje uma parceria, né? A secretaria não nos exclui de nenhum tipo de processo em relação à política cultural do município, isso tem que ser dito. Mas a gente sente falta, por exemplo, de um espaço, a gente também sente falta disso, Lu, de um espaço para poder se reunir. Agora, com a situação da pandemia, isso nos favoreceu de certa medida, porque agora a gente consegue fazer as reuniões, porque aí cada um em sua casa, a gente realmente consegue fazer as reuniões. A gente tinha uma dificuldade e a gente se reunia, às vezes, no espaço da casa, na época, quando Latinha estava no conselho. Às vezes a gente se reunia na casa de Latinha, às vezes a gente se reunia na casa de Dona Dedé. Então, assim, essa representatividade do conselho ficava enfraquecida em função disso, a gente não ter esse espaço. Não ter estrutura, não ter um local próprio. Né, mas a gente batalhou e conseguimos muito. Eu faço um balanço muito positivo da atuação do conselho, porque nós conseguimos atuar junto a essa política de editais, com representação do conselho, inclusive na avaliação dos projetos que foram, né, vinculados.
O Conselho teve uma participação grande na briga para a representatividade da zona rural nas diversas políticas do município, né? Então, agora com a Lei Aldir Blanc, por exemplo, uma preocupação grande do Conselho é essa discussão, como que nós vamos atingir, por exemplo, os ternos de reis que estão lá em Morrinhos, né, com pessoas que muitas vezes não têm vínculo com essa política de edital, porque não são pessoas que têm a base de sua formação na sistematização e sim na oralidade. Nós temos que pensar nessas pessoas e são pessoas fundamentais, né? Exato, eu sempre cito o exemplo do seu Alzir, que é uma pessoa que eu tenho um carinho imenso, né? Que eu conhecia também através da minha atuação no Antiques, que é um núcleo, né, de estudos do Sertão Antigo, do Sertão Primeiro, que Anderson Cunha coordena, e assim, através do contato, a gente percebe que, assim, por exemplo, seu Alzir está no auge dos seus 92 anos, seu Alzir não vai parar para escrever um edital, né? Então, assim, a gente precisa pensar na política do município para abarcar principalmente quem mais necessita da política cultural do município, que é a zona rural nesse momento. Aí você fala, tá, Cássia, mas na cidade tem realmente muitos artistas, de fato, mas na zona rural nós também temos. É claro que são artistas, os distritos, né? Exatamente. Nos distritos nós temos artesãs, nós temos pessoas vinculadas com diferentes ações comunitárias. Então nós precisamos pensar nessas pessoas que não estão vinculadas com esse processo sistemático de edital, de fazer. Né? Exatamente. Então assim, nós precisamos pensar em políticas para quem de fato não é abarcado com as políticas públicas do município de modo mais amplo, né? Principalmente na área cultural. Guanambi hoje tem um grupo, por exemplo, de músicos, né? Que eu falo da minha área. Nós temos um grupo de músicos gigantesco. Mas, por exemplo, Luia, as pessoas da época daquela banda, muitos ainda estão vivos, muitos continuam tocando em suas casas. Nenhum deles, por exemplo, participou dos editais. Somente a nova geração. E isso muito me entristece, não é só porque meu tio era da banda, não. Meu tio Paulo Preto. Não é só porque tio Paulo era da banda, é porque eu vi aquilo ali, eu vi a escola acontecer, eu vim pequena, né? Então, eu vi a escola acontecer, a gente tinha orgulho da banda, né? Eu lembro das alvoradas que aconteciam. Então, assim, eu penso, vinculados, né, com o festejo do padroeiro da cidade. Então, assim, eu acho que é um patrimônio que a gente, de fato, precisa estar atento. E o conselho tem essa obrigação, né, de chegar e dizer, olha, essas pessoas não estão sendo contempladas. Vamos embora, prestar atenção nisso aqui? Né? Então, a gente precisa, de fato, pensar não só nas pessoas que já aparecem, que já têm possibilidade de fazer uma live, que já têm um trabalho já conhecido na cidade. São pessoas maravilhosas, pessoas que eu admiro, mas são pessoas que, de certa forma, já têm uma certa facilidade para ter acesso, né, a outros tipos de fomento que essas pessoas não têm. Então, a gente, de fato, precisa pensar em políticas específicas e o Conselho tem defendido isso veementemente, principalmente o fortalecimento do sistema. Porque quando nós temos um sistema municipal de cultura ativo, forte, operante, com um Conselho de Cultura ativo, com um fundo de cultura, com uma verba específica destinada e com um plano de ações, porque nada acontece sem um plano. Tanto que a próprio recurso da Lei Aldir Blanc não vai acontecer sem um plano. Os municípios vão ter que oferecer, que preencher a Plataforma Brasil com um plano de ação. Então, assim, se não houver um plano de cultura atualizado, né, redondinho ali, bonito, a gente não vai ter condições de realmente colocar para frente aí essa política. E aí é parte da obrigação do Conselho pensar em como que a gente vai se articular enquanto sociedade civil para fazer isso. Então, a gente propõe reuniões, a gente propõe debates, propusemos lives. Então, eu tenho falado representando o Conselho, mas nós somos outras pessoas também que estão atuando, né? Claro que sempre tem um que acaba sendo porta-voz, mas o Conselho hoje, ele atua com poucas pessoas, mas são pessoas extremamente significativas na cena cultural da cidade, né? E que ora estão nos bastidores, mas nos fortalecem muito, né? Nós tivemos Patrícia Vilas Boas muito tempo conosco, Rick Silva, que é um ativista cultural fantástico aí, à frente do Boteco Poético. Hoje nós ainda temos a Alan, o William do movimento hip hop, né? Alan, que é um artista plástico, que já expôs aí em muitos outros lugares, além daqui mesmo de Guanambi, é professor do estado, do município. Então, assim, nós precisamos, o próprio movimento de hip hop é uma resistência da arte da periferia na cidade, né? Então, da cultura de rua da cidade. Então, nós temos representatividades assim que são muito bonitas e nós precisamos fortalecê-las cada vez mais
para que a gente consiga ter mais vínculo com o poder público, para que a gente consiga ver o que está faltando para a gente poder pensar nessas pessoas e nessas políticas, em atingir essas pessoas e ver como que a gente pode auxiliar, ver ali o que está sobrando, o que está faltando, isso aí que a gente tem que pensar. Então é papel do conselho, acho que a gente tem tentado cumprir esse papel, mesmo que seja um papel um pouco chato, mas a gente está tentando cumprir aí de forma voluntária, mas está sendo muito prazeroso, porque a gente está vendo a coisa acontecer. Né? Eu acho que teve o fato de ter o Conselho de Cultura, eu acho que é um avanço muito grande. Né? Não sei que nível é que, talvez, como você falou, talvez tenha muita gente ainda dispersa, que pratica cultura e que ainda não está nas mãos nem da secretaria e nem do conselho. Né? Então é preciso juntar uma coisa com a outra. Claro. Na nossa época, nós tínhamos uma pessoa muito atuante, era Ivone. Ivone hoje está em Salvador. Eu gostaria de aproveitar e mandar um abraço para ela, acho que ela deve estar assistindo. Que era aquela pessoa que na secretaria buscava, chamada buscativa. Das diversas representações culturais. Manifestações culturais, corria atrás, juntamente com a equipe que nós tínhamos. Isso ajudava muito, facilitava muito. Não sei se na secretaria hoje tem essa pessoa que realmente... Tem um conselho. Mas o conselho, se isso for feito junto com o conselho, eu acho que isso aí, com certeza, vai poder avançar muito. E nós temos outra coisa que nós temos hoje, que nós não tínhamos na época, que é o Centro de Cultura. Sim. Que inclusive está sob nova direção, o Centro de Cultura. Eu acho que assim, o período de adaptação, né, do pós-pandemia, eu acho que ele vai trazer para nós um novo normal que vai exigir muitas articulações. A área cultural vai ser a área que mais vai precisar se reinventar. A gente já tem visto essa reinvenção, né? Eu estava vendo, eu acompanho bastante notícia de Porto Alegre, por já ter morado lá no Rio Grande do Sul, e os shows já voltaram a acontecer no sistema de drive-in, né? No sistema de... O pessoal vai para os grandes estacionamentos e tá lá, monta a estrutura de show, de palco e tudo, testa todo mundo de Covid e as pessoas ficam de dentro dos seus carros assistindo aos shows. Né? Então, assim, eu sei que esse novo normal, ele vai exigir muito dos artistas, vai exigir muito da área cultural. Mas eu creio que essas novas adaptações terão que ser necessárias, serão urgentes e a gente vai precisar de parcerias, a gente vai precisar de cada vez mais esse tipo de gente, como a dona Ivone que você citou. Né? Pessoas que agreguem, que cheguem para nós e falem, olha, a gente precisa falar de tal forma, a gente precisa fazer de tal maneira. Né? Então, o Centro de Cultura, por exemplo, durante muito tempo, a gente pode dizer assim que várias pessoas não tiveram acesso, da própria cidade não tiveram acesso a ele. Né? Então, a gente pode dizer até do cinema, né, Lata? Então, o cinema já voltou para Guanambi. Começou e estava terminou. Estava bem, mas é isso. Por exemplo, os meus alunos que são alunos de periferia, até que ponto os meus alunos têm acesso? Né? Então, assim, a gente precisa pensar numa política municipal de cultura que abarque esse tipo de espaço e esse tipo de situação. Para você ter uma ideia, naquela época, claro que os termos hoje são outros, nós chegamos a colocar uma videoteca. Naquela época era vídeo mesmo. Era o instrumento mais avançado. Era um cineclube de hoje. A gente trazia o pessoal de cada escola, né? Convidava, o pessoal vinha, assistia o filme. Né? Ali também era possível ter a chamada roda de conversa e a partir daí evoluir para teatro. O pessoal de teatro também se apresentava. Então era um espaço que hoje eu sei que precisa ser revitalizado. Essa área de informática, inclusive, é preciso que na secretaria tenha um espaço que permita esse tipo de busca e que as pessoas também tenham acesso, entendeu? Como você falou, vários artistas que estão aí na zona rural e que infelizmente não tem como. Né? Acho que um cadastramento ele é urgente e a Lei Aldir Blanc trouxe isso para nós, né? Hoje a secretaria já tem um cadastramento para você que está nos assistindo, que é da área da cultura, tá? E não é só artista que é da área da cultura, isso é muito importante dizer, né? Você que é artesã, você que é de comunidades remanescentes quilombolas, então pessoal você que é do Terro de Reis, pessoal dos terreiros, né? Que vem de uma tradição afro-brasileira.
Então, vocês todos precisam se cadastrar no cadastro municipal. Isso é muito importante, porque através do cadastro nós teremos, então, um mapeamento. A gente teve no governo do estado, já existe um mapeamento, né? A gente teve um projeto muito bonito das escolas estaduais, que foi o projeto Escolas Culturais, que inclusive Rick Silva, que foi nosso colega de conselho, esteve à frente um tempo. E já houve um primeiro cadastramento nesse momento. Então, assim, a gente já há ferramentas para identificar quais são os artistas, onde estão esses artistas, né? E onde estão esses fazedores e fazedoras de cultura. Então, nós precisamos ter acesso a esse material para que a gente possa criar um plano de ação baseado no que a gente tem. Então, só através desse cadastramento que vai ser possível. Nós temos cadastramentos também em nível estadual, né, da Secretaria de Cultura do Estado, e a gente precisa pensar nisso aí, em agilizar isso daí, fortalecer isso daí. Nós queríamos dar continuidade, inicialmente agradecer os internautas pela participação, pedir ao pessoal internauta que acesse a TV Conexão Guanambi e vai lá e clique e faça a sua inscrição. E aqui nós estamos retomando um importante debate e eu queria fazer uma pergunta sobre a questão do espaço cultural. Eu percebo o seguinte, o Centro de Cultura teve uma dificuldade antes da pandemia, que foi o fechamento. Agora, é claro que em função da própria situação da pandemia, nós tivemos de recriar essa questão cultural e ela está muito relacionada às redes sociais. Sim. Né? E uma das coisas que eu acho importante é esse recadastramento, porque a gente vai até entrar nesse debate sobre a lei Aldir Blanc, porque nós tivemos em Guanambi o edital primeiro, com aquele edital de 100 mil que concorreu 54... Foi o segundo, o primeiro foi o de quadrilha. Primeiro foi o de quadrilha, né? Quadrilha de São João. O segundo já foi naquele aspecto... 120 mil. Dos 120 mil que concorreram 54 projetos e foram engajados 23, Isso. Foram contemplados. Agora, recentemente, o Conselho fez uma reivindicação de um edital emergencial. Isso. Que foi aquele de R$1.000 que atendeu 50 pessoas. Inicialmente, né? Inicialmente. E agora, como é que está agora essa questão da lei Aldir Blanc? Porque ela propõe atender 3 características. Eu queria que você falasse um pouco da lei Aldir Blanc. Esse edital emergencial que você citou veio antes da lei. Esse edital emergencial ele não tem nada a ver com a lei, mas ele tem a ver com a pandemia, né? Então, a lei Aldir Blanc foi um grande compositor, parceiro aí de João Bosco, e morreu de Covid no mês de março. E várias pessoas, Benedita, Jandira Fegali, vários outros deputados fizeram, então, um projeto de lei vinculado com o que era o 075, o 1075, se não me engano, agora já me fugiu o nome, mas fizeram um projeto de lei pensando em contemplar os artistas e a área cultural como um todo. Né? Então, os artistas circenses, os artistas de dança, os artesãos, essas pessoas de terreiro, as comunidades quilombolas, indígenas, né? Então, muitos artistas que são itinerantes, né? E principalmente a área técnica também, porque as pessoas lembram do artista só aquela pessoa que está no palco aparecendo. E tem uma equipe toda por trás, inclusive quero agradecer a equipe da TV Conexão Guanambi, que está aqui conosco e está fazendo com que isso seja possível, né? Está todo mundo aqui seguindo as normas de segurança, mas estamos aqui trabalhando e assim, eu fico muito feliz de ver que essas pessoas ganharam notoriedade, né? Nada vai ao ar, nada acontece na área artística sem uma equipe muito grande de hold, de técnicos, né? De sonoplastas, Então, essas pessoas começaram a ganhar notoriedade a partir da Lei Aldir Blanc. Então, o que é? Espaços culturais, né? Isso, então é isso. O que é a Lei Aldir Blanc? A Lei Aldir Blanc, ela prevê 4 tipos de auxílios, digamos assim, né? De possibilidades de auxílio financeiro. Cássia, mas eu ouvi falar que são 3, mas são 4. Veja bem, porque tem um que pouco se fala, que são as linhas de créditos facilitadas para quem tem os seus espaços e quem atua na área cultural. Então, a gente tem essa, que é a 4ª, que pouco se fala dela, mas existe aí uma facilitação com juros diferenciados, né, para empréstimos, etc., desse grupo de pessoas. E nós temos os 3 que são os mais falados. Primeiro, o auxílio emergencial de R$600, que está na mesma regra
do auxílio emergencial geral. que já está acontecendo, da pandemia, inclusive no mesmo valor de R$600, retroativo. E a outra modalidade é a questão do auxílio aos espaços culturais, né, aos espaços e instituições, né, com ou sem CNPJ, que são comunidades, na verdade, né, ações comunitárias, ações que são vinculadas com o coletivo. Então, esses espaços também para a própria manutenção deles, né, e pagamento de dívidas, etc., também é possível a partir desse segundo inciso do artigo 2º. E o terceiro são os editais e as chamadas, as premiações, né? Então, uma defesa, por exemplo, do Conselho, Latinha, é que para nós da zona rural, para os nossos reiseiros, por exemplo, que não haja edital. Uma das propostas do Conselho é para que haja premiação. Está incluído, inclusive, claro, na lei, né? se seu Alziro tem toda uma tradição vinculada com a oralidade, como é que eu vou colocar seu Alziro para escrever um projeto, para ele poder concorrer a alguma coisa? Né? Seu Alziro é um mestre da cultura popular, seu Alziro não tem que concorrer. Né? Seu Alziro, ele tem que ter o que lhe é de direito. Então, assim, eu coloco ele... Nós aqui na época da Marujá, seu Leca. Sim, já ouvi falar. Historicamente, durante anos, mais de 50 anos, praticamente comandou a Marujá. Pois é. E que hoje já faleceu. Mas você vê que, com certeza, não tinha também nenhuma capacidade, o próprio pessoal lá. Então, existem várias modalidades que realmente têm que ser excluídas. Às vezes não tem uma capacidade sistemática, né, de dizer assim, eu vou escrever, mas a riqueza da oralidade, ela precisa ser reconhecida. Então, assim, ela precisa ser valorizada, né, ser valorada. Então, há probabilidade de que haja, então, premiações a partir desse terceiro inciso aí do artigo 2º da lei. Então, a gente ainda está esperando regulamentações em âmbito federal. Então, como eu tinha dito já tem a anteriormente, norma geral, a lei geral, mas ainda não foi feita essa normativa. A lei ela foi sancionada, mas a gente precisa de regulamentações, tanto em âmbito federal quanto estadual e do município também. Então, a Plataforma Brasil é uma plataforma que vai ser alimentada através desse cadastramento, que muitos municípios já estão fazendo, né? Guanambi já está fazendo, outros municípios estão dando início, outros vão utilizar o cadastramento do Estado. E através desse cadastramento vai surgir, então, um plano de ação. E aí é onde o Conselho entra. O Conselho e outras pessoas da sociedade civil, outros ativistas culturais, agentes da cultura, inclusive das comunidades, precisam acompanhar esse processo, precisam estar junto para que a gente possa pensar num plano de ação que seja contemplativo, que seja de fato, que agregue, que de fato ele contemple quem precisa ser contemplado, quem precisa ser assistido com a lei nesse momento. É importante, ali nós queríamos, inclusive, os internautas estão aí mandando muita mensagem, muita pergunta, né? Nós vamos estar aqui acompanhando, mandar um abraço a todos que estão acompanhando esse debate, é um debate muito rico. Eu queria que o Luia falasse um pouco, Luia, do ponto de vista do orçamento, como é que você viu assim, do processo histórico de orçamento, porque hoje uma das grandes reivindicações do movimento cultural no país é que hoje, normalmente, tanto nas prefeituras como no Estado e a nível federal, o orçamento não chega a 1% para a cultura. E nós tivemos uma experiência rica no governo do Dr. Wagner, que chegou a cultura e o esporte, chegou no orçamento de 4%. E é uma área que gera dinheiro, E é uma área que gera dividendo, né? Riqueza, né? Em termo cultural. Eu acho que esse é um dos aspectos que a gente tem que preocupar, porque nada do que a gente possa fazer, se não tiver o recurso, não tiver garantido, não tiver a autonomia da secretaria para executar, eu acho que fica muito no blá 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 e nos concretiza, né? Aí eu queria só citar, nós em 95, nós tínhamos 4% do orçamento. Né? Naquela época, o orçamento de Guanambi era R$600 mil por mês. Era a arrecadação de Guanambi. Já era real. Né? Já começou em 94. Isso representava, transportando para hoje, R$24 mil. Imagina, R$24 mil. Esse recurso era tanto para o pessoal, como também para a atividade. Vamos transportar para hoje. Né? Hoje o município de Guanambi arrecada em torno de 20 milhões mês. 20 milhões mês. Se
4%, nós teríamos aí em torno de R$800 mil por mês. 50% naturalmente iria para pessoal, para a manutenção da secretaria, e os outros 50% para atividades, para ser gasto mesmo em atividades culturais, esportivas e eventos, que a gente, na época, eram 3 mil como secretário. Então, eu acho que hoje a gente observa o país no processo de construção do trabalho, né? Honestamente, ou manter os 4%, ou reduzir para 5%, mais 20%, nós podemos chegar aí, a partir do ano que vem, a partir de janeiro do ano que vem, com em torno de 1 milhão por mês para a cultura, esporte e lazer. Né? Então, com certeza, aí sim é possível chamar o Conselho de Cultura, chamar as pessoas, os vários ativistas da área de cultura. Aí nós temos aqui em Guanambi de monte, muita gente faz cultura em Guanambi, e a gente fazer o orçamento, fazer o calendário cultural. Eu acho que se a gente conseguir fazer isso, Cássio, eu acho que a gente avança muito. E aí, cada mês, para as coisas não se chocarem, né? Pra você ter uma ideia, nós temos aqui em Guanambi alguns eventos históricos, né? Que continuam tendo, por exemplo, Festival de Reisado em janeiro em Morrinho. É um recurso muito pequeno, na verdade, que utiliza. Nós temos o São João, que já é uma tradição que foi resgatada, inclusive. Na época nossa, a gente fazia muito o São João de bairro. Não tinha o São João do Curitiba. Hoje tem o São João do Curitiba, que foi um resgate importante, né, dessa questão cultural também. Nós temos a festa da cidade, que é o aniversário que está se aproximando agora, dia 14, né, em que a gente fazia muita atividade também cultural nesse período. Então, pode ter um abraço da cidade, né, tem as várias manifestações que podem ser apresentadas. E nós tínhamos também o Natal, que hoje também é uma coisa importante. Tradicional. Mas a gente fazia na época o dezembro cultural. Aproveitava o mês de dezembro todinho e fazia de manifestação cultural. As mais variadas manifestações. Lançamento de livros, recitais de poesia, a parte de literatura, a parte de música, apresentação de música no Mercado das Artes, na feira, nos bares, pôr do sol, quer dizer, teve muita. É possível a gente estabelecer esse período e aí sim colocar recursos, planejar recursos para cada período desse. Então, tem o orçamento, tem o calendário e tem o que mais nós temos, muita gente interessada em cultura. Eu tenho certeza que a gente pode aproveitar e dar uma virada. Claro. Né? E esse período de pandemia, eu acho que vai trazer para a gente, eu acho que as pessoas vão refletir mais, a verdade é essa, tanto as pessoas como o poder público. Sim. Né? Estão vendo como está sendo necessária a arte nesse momento. Da mesma forma que as pessoas estão identificando que o Sistema Único de Saúde, o SUS, é fundamental e precisa ser cada dia mais evoluído. Fortalecido. Do mesmo jeito a cultura. Claro. Né? Porque a cultura vai fazer com que as pessoas também comecem a pensar que o tanto que é importante as manifestações culturais, as mais variadas que a gente tem, para inclusive melhorar a questão espiritual, a questão da alma. Né? Eu acho que eu tenho muito otimismo, entendeu? E esse período de pós-pandemia, apesar de toda a tragédia que está trazendo para a gente, de morte e tudo mais, mas ele vai trazer algum saldo que a gente possa dar capitalizar isso, né? Fazer com que também, né, a cultura ela possa ser alavancada aí. Claro. Como você falou, vocês têm uma experiência no Conselho de Cultura, o que eu acho que vai ser muito rico combinar esse conselho com a estrutura do município, o Estado que pode, através do centro fortalecer muito isso. Eu acho que a gente tem condição de dar uma virada aí para 2021. Assim, minha esperança, doutor Luiz, você que é da área da saúde sabe bem disso, como que há um impacto, como que a arte tem impacto, como que as vivências artísticas, as mais diversas, como que ela tem impacto na saúde mental da população. Então, num momento como esse, que estamos todos confinados de certa forma, né, e graças a Deus que ainda temos uma condição de estar em casa, protegidos,
né? A gente sabe que muitas famílias não têm essa oportunidade. E a arte tem sido, nesse momento, um alento. Quem que está em casa sem ouvir uma música, sem botar um vídeo no YouTube para dançar, para se movimentar? Quem não está acompanhando as lives dos grandes artistas aí, né? Então, quem não está assistindo filmes um pouco mais, ou está lendo um pouco mais. Então, assim, nós temos visto que as pessoas têm, nesse momento, entendido que vários profissionais têm sua importância, mas agora as pessoas têm voltado o olhar para os profissionais da arte de modo muito diferente, da arte e da cultura de modo muito diferente, né? Então, assim, a minha esperança é que isso perdure, a minha esperança é que as pessoas entendam a importância do técnico, entendam a importância do artista que está no palco, do fazedor de cultura lá das pequenas comunidades, porque são essas pessoas que colocam o alimento espiritual para nós, o alimento da alma, e que também o alimento físico, né? Muitos têm a ver com essa ideia do fazer, né, que também está vinculado com a culinária. Então, assim, acho que a gente precisa cada vez mais consolidar esse pensamento na população. E Guanabi já tem vários outros eventos que a gente poderia citar. Nós temos o Boteco Poético, nós temos o Grito do Rock, né, nós temos o movimento hip hop que faz o encontro, né, as batalhas de rima. Nós temos aí diversas outras manifestações que de 96 para cá foram surgindo com a própria mudança da sociedade e que nós precisamos hoje oferecer oportunidades diferentes de práticas culturais para os jovens da nossa cidade. Então, hoje, no Dia do Estudante, a gente não podia deixar de falar que é de fundamental importância que a cidade, que o poder público, que nós todos que somos sociedade, consigamos oferecer um pouco mais de opção para os jovens da nossa cidade. E nós precisamos, e isso é urgente, porque nisso, doutor Luia, vai impactar lá na saúde adiante. Isso vai impactar no meio ambiente, porque uma criança que vai estar ali fazendo artesanato, ela vai estar diminuindo o lixo, por exemplo. Ela vai estar utilizando algo ali que ia ser simplesmente descartado na natureza. Ela consegue dar conta de utilizar aquilo ali de modo diferente para transformar em uma coisa útil. Então, assim, são várias vantagens que nós temos no investimento de cultura, porque cultura não é gasto, cultura é investimento. E é investimento em saúde pública, é investimento em educação, é investimento em meio ambiente, é investimento em conhecimento, em formação intelectual, porque nós precisamos cada vez mais nós só vamos conseguir construir uma Guanabi mais forte, mais bonita, em todos os aspectos, mais fortalecida, quando a gente pensar nisso, a gente pensar que a cultura é um pilar e que ela precisa ter, de fato, o status que ela merece, para que a gente consiga realmente transformar as coisas sempre para melhor. Se esse pensamento não mudar... Nós já estamos chegando aqui, encerrando já o tempo. Eu acho que a gente queria agradecer a Cássia Cotrim, que é presidente do Conselho de Cultura de Guanabi, a doutora Luia, que é ex-secretária de Cultura, aos internautas, pedir aos internautas que, ao encerrar aí, Cássia e Luia vai estar respondendo, porque nós não tivemos, por causa do problema do tempo, de fazer essa interação com os internautas. Mas nós queríamos pedir mais uma vez ao pessoal que acesse a TV Conexão, é uma nova alternativa cultural para Guanabi. No dia 14 nós vamos estar aqui com um importante movimento cultural, que agora está na pandemia, não vai poder ser feito presencial, mas vai ter também o Abraço da Cidade, que eu queria prestar uma homenagem à professora Nícia Amaral, que nos deixou, mas deixou a nossa herança de continuar essa luta cultural. E eu tenho certeza que Guanabi vai crescer. A próxima live da terça-feira, às 19 horas, nós vamos estar debatendo a questão ambiental na cidade. E nós vamos trazer o professor Gabriel Cotrim, lá do Observatório, que também hoje é do Conselho Municipal de Meio Ambiente, e vamos trazer também Emília Blanc, que é uma das fundadoras da ONG Prisma. Então vocês continuem na nossa audiência, agradecendo a Cássia e a Luia, e vocês fazerem uma rápida mensagem para agradecer o público aí de encerramento. Eu quero agradecer a todos vocês que se conectaram conosco de algum modo, ou os que irão assistir, né, posteriormente. A gente agradece a audiência. Quero agradecer a equipe aqui que trabalhou, a Latinha e Graça pelo convite, e deixar uma mensagem para todos os estudantes, especialmente os da Escola Municipal Professor Celito Brito, que também foi uma figura importantíssima da nossa cidade. Da cultura, né? Exatamente, da cultura na nossa cidade. Então eu quero assim deixar um beijo carinhoso para todos os meus ex-alunos do Celito, para toda a equipe da escola, né, minha diretora. Então eu quero deixar uma mensagem de esperança, né, para que hoje a gente possa
através dos recursos que nós temos, agradecer pela vida, continuem se cuidando, continuem em casa, permaneçam em casa, utilize máscara se for sair, e a gente vai vencer essa, a gente vai sair dessa, e utilizando a arte, a cultura, a gente vai conseguir sair dessa com uma saúde muito, muito melhor. Então, agradeço a todos, agradeço a oportunidade e uma boa noite. Eu gostaria também de agradecer de participar desse debate. Eu acho que para mim foi muito rico. Eu acho que a sua participação do Conselho, né, traz novas ideias, novas informações, que eu acho que vai ser muito importante para o futuro da cultura do Guanambi. A Latinha, parabenizar por essa discussão, né? As pessoas às vezes acham que meio ambiente, cultura, lazer, são coisas secundárias, né? Mas na realidade nós estamos vendo que muito pelo contrário. É preciso que isso seja mais aflorido, né? Que seja prestigiado e que acima de tudo seja colocado recursos para que realmente possa acontecer. Dá para poupar em outras áreas, né, Lu? Poupar na saúde, na assistência social. Eu acho que eu também tenho muita esperança. Eu acho que a nossa região, Guanambi, é uma cidade muito rica em todas as manifestações culturais, né? E eu acho que a gente vai vencer. E parabenizar aí a equipe aí da Conexão, a turma aí do suporte aí, que estão de parabéns também por estar, com certeza, levando essas informações aí para Guanambi e toda a região. Muito obrigado. Boa noite, Guanambi. Audiência na terça-feira. Encerrando, vamos aí clicar na TV Conexão, inscrever, porque isso aí vai estar fortalecendo também a cultura e o desenvolvimento da nossa cidade. Boa noite, Guanambi.